Dando continuidade às nossas aulas, hoje teremos uma introdução à botânica. Botânica é o ramo da biologia que estuda os vegetais. As características dos vegetais. São organismos eucariontes, ou seja, os vegetais eles apresentam uma carioteca, delimitando material genético. Além disso, as células possuem organelas membranosas, assim como os organismos do reino protoctista e como os do reino fúngico. São autótrofos fotossintetizantes. Os vegetais eles são capazes de produzir o próprio alimento e eles fazem fotossíntese porque eles possuem um pigmento fotossintetizante chamado clorofila. São multicelulares, todos são multicelulares, apresentam um embrião dependente do organismo materno, por isso que eu coloquei aqui, vou até colocar um asteriscozinho, isso aqui é importante, é uma característica evolutiva. E a parede celular é de celulose, um polissacarídeo estrutural. Quando a gente estudou citologia, a gente viu que a célula vegetal, que diferencia ela da célula animal, uma das coisas que diferencia é apresentar essa parede celular por fora da membrana plasmática, formada por celulose, que é um polissacarídeo estrutural. Além disso, a reserva energética dele é o amido. Então, eles reservam o amido. É dessa forma que as plantas conseguem, por exemplo, mesmo perdendo as folhas, mesmo não estando fazendo fotossíntese, elas conseguem sobreviver, porque elas têm reserva de amido, principalmente no caule e nas raízes, diferente dos animais, que a reserva energética é o glicogênio. O tecido possui tecidos verdadeiros, que se transformaram que são órgãos, como o caule, a raiz, a folha. A fecundação ocorre internamente, apesar de terem organismos do reino vegetal que precisam da água para a reprodução, dependem da água para a reprodução, a gente vai ver isso mais lá na frente, mas a fecundação deles é interna. E descendem de algas, viu pessoal? Isso aqui é importante. Ó. Os vegetais, eles descendem de algas unicelulares, que são organismos já lá do reino protoctista. E tem evidências disso, que é a presença da clorofila B, tem clorofila A também, mas principalmente a clorofila B, que a alga tem, essas algas verdes atuais, provavelmente, E a presença de celulose, certo? Que é esse polissacarídeo que vai estar por fora da membrana plasmática. Eles apresentam a adaptação ao ambiente terrestre. As adaptações são a epiderme, que é uma camada de células bem juntinhas, e além disso a cutícula. A cutícula é uma estrutura que está por fora da epiderme e que ela é formada por uma camada de cera, por um cerídeo, que é um tipo de lipídio. O embrião é multicelular e maciço e o ciclo reprodutivo, a reprodução deles, se caracteriza por alternância de geração, que vai ter uma fase gametófica, onde o gameta N, haploide, forma gametas por mitose, e uma fase esporófita, onde o gameta 2N, que é diploide, e vai formar esporos por meiose. A classificação. Esses organismos eles são classificados em 4 grandes grupos, que são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A gente vai ver cada um detalhadamente. Eles descendem, eu coloquei aqui, a descendência e as características evolutivas para cada grupo. Então, eles descendem de algas, como eu falei anteriormente. Quando surgiu o embrião, os tecidos verdadeiros e a epiderme e a cutícula, que foram estruturas adaptativas ao ambiente terrestre, aí apareceram as briófitas, certo, pessoal? Os musgos, as hepáticas são exemplos de briófitas. Depois disso, surgiram os vasos condutores, xilema, floema, órgãos verdadeiros, como caule, folha, raiz, porque as briófitas tinham estruturas que pareciam, mas não eram caule, folha e raiz verdadeira. E a fase, o ciclo reprodutivo predominante passou a ser o esporófito. Até então, o ciclo reprodutivo predominante das briófitas era o gametófito. Quando passou a ser o esporófito, aí surgiram essas características, surgiram as pteridófitas. As samambaias, as avencas são exemplos de pteridófitas.
Aí depois disso surgiram a semente e o grão de pólen. Quando surgiram a semente e o grão de pólen, aí surgiram as gimnospermas. A gente tem um exemplo de gimnospermas, os pinheiros, certo? E quando surgiram flores e frutos, aí apareceram as angiospermas, que é o maior grupo que tem de reino vegetal, né? O maior número de vegetais são angiospermas. Uma outra classificação que a gente pode dar é que as plantas, né? As briófitas, o reino vegetal, briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma são todos embriófitos. Por quê? Porque eles produzem embrião. Outra coisa que a gente pode colocar também é que pteridófitas, gimnosperma e angiosperma são plantas vasculares, que apresentam vasos condutores, xilema, floema. A gente pode chamar também essas três de traqueófitas, certo? E as gimnospermas e angiospermas são plantas que produzem sementes, a gente pode chamar também de fanerógamas, por isso que eu coloquei aqui. E ainda as briófitas e as pteridófitas não produzem semente, aí a gente pode chamar esses grupos de criptógamas. Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês, né, essas três palavras que vocês podem estar encontrando em alguma prova, em alguma coisa que vocês vão fazer, né, essas denominações traqueófitas, fanerógamas e criptógamas. Então, essa foi a nossa aula introdutória sobre reino metafita, né? E espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.